Olá a todos. Dentro desse vídeo nós abordaremos como que você poderá utilizar estrategicamente o teletrabalho, nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos atravessando, para manter a sua operação ativa. E também daremos algumas dicas de como que você pode proteger as suas informações e também seus dados pessoais. Haja vista que a nova Lei Geral de Proteção de Dados possui previsão para entrar em vigor no mês de agosto deste ano. Meu nome é Guilherme Guimarães. Sou especialista em segurança da informação pela Universidade Latino-Americana de Tecnologia. Foi uma universidade criada pelo HSBC quando eu estava aqui no Brasil, isso há mais de 10 anos. Sou especialista em gestão da tecnologia da informação e comunicação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sou advogado atuante há mais de 20 anos e também colaborei na redação do Marcos pela internet. Sou sócio do Guilherme Guimarães Advogados e da DataLeg Consultoria Empresarial, empresas que atuam na área da tecnologia da informação, segurança da informação, proteção de dados e direito digital. É público que o governo federal e os governos estaduais estão publicando várias legislações com o objetivo de conter o avanço do coronavírus. Na esfera federal, inclusive, foi dada a possibilidade das empresas adotarem a quarentena justamente com o objetivo de conter o avanço do vírus. Aqui no estado do Paraná, foi publicado o decreto 4.230, onde dispunha que a iniciativa privada deveria seguir aquelas regras previstas no referido decreto. E uma delas é a questão do teletrabalho. Ou seja, permitiu que as empresas poderiam instituir o regime de teletrabalho, tá? Justamente para impedir o avanço desse vírus. Inclusive nesse artigo, parágrafo 2º, o decreto determina que é obrigatória a adoção do regime de teletrabalho para pessoas acima de 60 anos com doenças crônicas, problemas respiratórios, gestantes e lactantes. Então, hoje, a empresa pode adotar o regime de teletrabalho de maneira tranquila, porque existe legislação que lhe dará todo o respaldo jurídico para tanto. É certo que todo empresário possui o poder de direção sobre a sua empresa, né? E esse poder é dividido em 4 estruturas: poder regulamentar, poder de controle, poder de organização e o poder disciplinar. Poder de organização nada mais é do que a faculdade do empresário escolher o seu ramo de atividade, delimitar o mercado consumidor, criar o organograma estrutural e implementar as tecnologias. Poder regulamentar, fixar as regras de conduta, ou seja, implementar a política de segurança da informação e privacidade justamente para estabelecer as diretrizes necessárias para ele proteger a sua estrutura e as suas informações. E estabelecer condições ou estruturas do trabalho. Poder de controle, fiscalizar a prestação de serviço, monitorar o ambiente, ou seja, dentro da política, a empresa já irá informar ao seu colaborador que não há expectativa de privacidade dentro do uso dos equipamentos de tecnologia utilizados na sua atividade. E o poder disciplinar, que serve para aplicar as sanções caso haja um descumprimento da política. E pela CLT, o home office, como é mais conhecido, né, ele serve justamente para a execução dos serviços, das atividades do colaborador, fora das dependências da empresa, né, com utilização de tecnologias da informação e comunicação. E não há diferença entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado na casa do colaborador. Inclusive, no artigo 62, inciso 3º da CLT, diz que não são abrangidos pelo capítulo que traz a duração do trabalho, ou seja, da questão da jornada laboral, né, os empregados em regime de teletrabalho. Então, para que você possa instituir o teletrabalho, você tem algumas regras a serem seguidas, como especificar no contrato o termo aditivo, quais são as atividades que serão realizadas pelo colaborador, a mudança deve ser registrada, ou seja, documentada. Se isso não está no contrato originário, você pode colocar no termo aditivo. Tá? O contrato deve indicar a responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos tecnológicos e qual a infraestrutura que a empresa
exigirá do colaborador para prestar o trabalho remoto. O contrato ele deve indicar como se dará o reembolso de eventuais despesas arcadas pelo colaborador. Então, por exemplo, o colaborador adquire um antivírus para proteger o seu computador de uso pessoal, mas que será utilizado na sua atividade laboral. Então, como é que vai ficar esse reembolso? A empresa deverá instruir os colaboradores de maneira expressa ou extensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho, e o colaborador deverá assinar o termo comprometendo a seguir todas essas diretrizes. E se eventualmente a empresa fornecer os seus equipamentos para o colaborador levar para sua residência para exercer sua atividade, tá? Essa disponibilização dos equipamentos não entrará a remuneração do colaborador. E se eventualmente o colaborador precise ir nas dependências da empresa, isso não vai descaracterizar o contrato de teletrabalho. Tudo bem, Guilherme, mas como é que eu faço para atender as leis trabalhistas de proteção de dados e proteger as informações da empresa e dados pessoais? Primeiro ponto, é extremamente vital que a empresa implemente as regras, processos, procedimentos, tenha softwares e hardware voltados para a proteção das informações, tá? E também permitir que os sistemas garantam a rastreabilidade dos registros, por exemplo, dos acessos aos colaboradores aos sistemas. É bem importante que a empresa mantenha o inventário desses registros, contendo no mínimo o momento, a duração, a identidade do colaborador, tá? o arquivo acessado, justamente para permitir essa rastreabilidade. Porque se eventualmente acontecer qualquer tipo de incidente, tá? Você vai conseguir saber quem praticou aquele ato e em que momento. Mas eu preciso me preocupar com a proteção de dados, Guilherme, já que a lei não entrou em vigor ainda? Bom, no nosso entendimento, se principalmente a sua empresa, se a sua relação com o seu cliente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, entendemos que você deve se preocupar sim. Porque, por exemplo, em 2013, saiu um decreto que veio a regulamentar o Código de Defesa do Consumidor, que dizia que você deveria utilizar um mecanismo de segurança para proteger aqueles dados pessoais que você coletou. Em 2014 veio o Marco Civil da Internet, tá? Onde você deveria obter o consentimento do titular, tá? Ou seja, o que está valendo hoje é você ter o consentimento do titular e você deve manter os registros de quando ele clicar lá no checkbox do seu site, por exemplo, tá? Apresentar a finalidade da coleta, não fornecer os dados a terceiros salvo se tiver o consentimento do titular, informações sobre como você faria o tratamento dos dados pessoais e as formas de exclusão. Só que nesse período nós não tínhamos um conceito bem definido de dados pessoais. Até que veio em 2016 um decreto a regulamentar o Marco Civil da Internet, que trouxe um conceito de dado pessoal e inclusive do que é tratamento de dado pessoal. Ou seja, a partir de 2016 nós já tínhamos leis que disciplinavam como que o dado pessoal deveria ser coletado, protegido e eliminado. Então, a partir dessa data, você já deveria formar o seu banco de dados, tá, contendo dados pessoais, seguindo essas legislações que nós mencionamos. E se a sua empresa não seguiu essa legislação, tá, você já possui um passivo. E o que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais? É a lei que se aplica a toda operação de tratamentos de dados pessoais realizado por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio. O que quer dizer isso? Se você coletou dados pessoais no meio digital ou coletou dados pessoais no papel, por exemplo, lá na guarita da sua empresa, quando um visitante chega e deixa o nome CPF, nada mais nada menos você está tratando dados pessoais. Então você deverá observar a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que significa tratamento de dados pessoais, Guilherme? Significa toda operação realizada com dados pessoais como coleta, produção, recepção, arquivamento, armazenamento, o acesso. Ou seja, se você realizou qualquer um desses atos com dados pessoais, você deverá observar a LGPD. Não precisa realizar todos, tá? Porque a lei os trata como exemplos.
Então, se você coletou simplesmente a transferência, perdão, se você realizou simplesmente a transferência de dados pessoais, você deverá observar a LGPD. Então, a empresa vai ter que utilizar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais que coletou, adotar medidas preventivas para que não ocorra, por exemplo, vazamento de dados, e comprovar que essas medidas, esses controles, como nós chamamos tecnicamente na parte de segurança da informação, eles são realmente eficazes. Não vai adiantar nada eu escrever uma política de segurança, colocar lá na minha gaveta e deixar amarelando. Não, você vai ter que comprovar que essas medidas são eficazes. E se a finalidade foi alcançada, os dados deixaram de ser necessários para a empresa, acabou o prazo definido lá no seu termo de privacidade, onde você dizia que ia ficar durante 2 anos com o dado do titular dos dados, o titular exigiu a revogação do consentimento, foi determinado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou a empresa violou alguma regra prevista na LGPD, tá? Você deverá obrigatoriamente que eliminar os dados do titular. Inclusive, até no Marco Civil da Internet, determina a exclusão definitiva dos dados a pedido do titular, ou se acabou a minha relação com o titular dos dados. Então, e outro detalhe, se você compartilha dados pessoais com outra empresa, pela lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, você seria o controlador e essa empresa seria o operador de dados. Tá? Então, vocês dois devem manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizarem. Então, se você que vai tomar, como controlador, toma a decisão do que é que vai fazer com os dados pessoais e depois compartilha para outra empresa, que seria o operador, então, por exemplo, sua empresa contrata um plano de saúde. O plano de saúde vai ser o operador de dados. Então, você vai ter que exigir do teu plano de saúde determinadas regras para proteger o dado que você está passando para eles e eles vão ter que manter os registros dessas operações. A lei assim o determina. Mas o que são dados pessoais sensíveis? Dado pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa que você consegue identificá-la de maneira direta ou indireta. Tá? Então, maneira direta, um nome e uma foto. Identificação direta, uma placa de carro. Ou seja, só pelos números da placa de carro, eu não sei quem é o proprietário daquele veículo. Mas se eu levar essa numeração junto ao Detran, o Detran possui essas informações e conseguirá identificar perfeitamente o proprietário do veículo. E existem algumas categorias de dados pessoais que nós particularmente subdividimos. Que seriam os dados simples, que seria o RG, CPF, endereço, dados financeiros, né, informações que possam identificar uma pessoa na sua esfera financeira, e dados comportamentais, né, que seriam aqueles dados que, por exemplo, você coleta através do seu site por meio de cookies, que pelo artigo 12, parágrafo 2º da LGPD, são dados pessoais. E dados pessoais sensíveis são somente essas hipóteses: informação de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, saúde, vida sexual, dado genético e dado biométrico. Tá? Então, por exemplo, se você faz o registro de ponto do seu colaborador por biometria, então sabe que você está tratando um dado sensível. Tá? E o dado pessoal sensível necessita de uma camada extra de segurança para o seu tratamento. Então, se você faz a coleta aqui no Brasil, você deverá seguir toda a legislação vigente hoje no país, como CLT, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, enfim, toda a legislação que afeta o seu negócio. Você deve fazer gerar os registros digitais, por exemplo, login, logout dos sistemas, endereço IP, com garantia de integridade e autenticidade, porque o Código de Processo Civil assim o determina. E também o mesmo código determina que você conserve esses registros contra acesso, uso, alteração não autorizados. Só para vocês terem ideia, hoje o incidente mais comum em segurança é a divulgação de dados, corresponde a 63% das violações, e o método mais comum é o phishing, que corresponde a 54% de violações. E phishing seria, por exemplo, aquela mensagem que você pensa que é de uma empresa como a Netflix, e nada mais nada menos foi uma mensagem criada por uma pessoa mal intencionada para capturar seus dados ou para instalar códigos maliciosos dentro da sua rede, da sua máquina. Tá? Então o phishing é isso, uma pescaria. O atacante manda 1000 mensagens para 1000 mensagens, mas 100 vão lá e clicam no link que ele enviou. Ele conseguiu pescar essas 100 pessoas.
e basta uma pessoa para infectar a empresa inteira. Então, por isso que é necessário você implementar regras, diretrizes para o uso do teletrabalho, justamente para que não aconteça esse tipo de incidente. E um outro detalhe, se dentro do exercício da atividade de um colaborador, ele, por exemplo, vazar informações suas ou dados pessoais, o empregador será responsabilizado ainda que não haja culpa direta de sua parte. Tá? E a empresa e o empregado irão responder solidariamente, mas se o empregado causa um prejuízo lá de 10 milhões para sua empresa, né, você pode até entrar com uma ação regressiva, mas será que você vai recuperar esse prejuízo? Então, você tem que implementar algumas regras para proteger a sua empresa. Tá? Por exemplo, fornecer links para uso seguro, como VPNs. Tá? Então você pode fornecer isso para o seu colaborador, tá? Fornecer antivírus para o seu colaborador, para que ele instale nos seus equipamentos. Tá? Porque todos os equipamentos devem estar protegidos. Tá? Monitorar o tráfego de rede. Tá? Porque de repente tem alguma pessoa mal intencionada entre a casa do colaborador, a sua empresa, só capturando aqueles pacotes de dados. Tá? Então você tem que monitorar o tráfego da sua rede. Conscientização dos colaboradores, que inclusive é considerado uma nova camada de segurança. Tá? Então investir em treinamentos é extremamente vital para a sua empresa e reduz consideravelmente os eventos de segurança da informação. Criação da política de segurança, tá? Alinhada com os aspectos jurídicos e técnicos, e principalmente no tocante a dados pessoais. Não adianta nada só o aspecto jurídico para escrever a política, e não adianta nada só aspectos técnicos, com a implementação de hardware, software, DLP, IPS, DS, tá? Tem que ser a comunhão dos dois, tanto os aspectos jurídicos e aspectos técnicos. Tá? E para proteger contra códigos maliciosos, você tem que implementar firewall, que também é importante, né? E um antivírus bom para proteger a sua empresa, porque um vírus pode permitir um furto de dados, o uso indevido dos recursos da empresa, ou seja, um atacante pode obter acesso ao computador conectado à rede e utilizá-lo, tá, para práticas ilícitas. Um criminoso pode fazer a varredura da sua rede para descobrir outros computadores que estejam vulneráveis. Tá? Interceptação de tráfego. Tá? Ele pode estar no meio, como eu mencionei anteriormente, ele pode estar entre a casa do colaborador da sua empresa só capturando pacotes de dados. Tá? E exploração de vulnerabilidades. Então, é extremamente necessário você utilizar tanto hardware e software para proteger a sua estrutura. Tá? Ataque de negação de serviço, que possivelmente possa acontecer, porque a gente sabe que existem várias pessoas com o intuito de prejudicar terceiros, né? Nós estamos vendo aí com essa enxurrada de fake news, né? Ataque de personificação, um atacante pode assumir a identidade de um dispositivo legítimo e capturar informações estratégicas da empresa, senhas de acesso, enfim, o estrago é grande. E aqui nós apresentamos vários cuidados que os colaboradores devem manter dentro da sua residência. Tá? Então são várias regrinhas que nós estamos disponibilizando para vocês, que vocês podem implementar. Tá? Os cuidados que os colaboradores devem manter dentro da sua residência, que são vitais, é o mínimo necessário para garantir a proteção da sua empresa. Tá? Inclusive regras para você implementar dentro da sua estrutura. Tá? Também são o mínimo necessário para que você consiga proteger a sua estrutura de maneira eficiente, garantir a rastreabilidade dos registros, para que se ocorrer qualquer tipo de incidente, você consiga identificar de maneira rápida, tá? Quem que cometeu aquele ato. Então são várias regras que estão aqui disponíveis que você pode implementar dentro da sua estrutura. Tá, gente? Então ficam aí disponíveis para vocês. E aí, vital, gente, importantíssimo você ter um grupo, um comitê de segurança da informação e respostas a incidentes formado no mínimo pelos seguintes gestores: jurídico, TI, RH e até o pessoal de comunicação. Por quê? Porque se tiver
um grande vazamento de dados, um grande volume de dados que vai prejudicar muitas pessoas, você precisa que o pessoal de comunicação esteja aliado junto com o teu jurídico e TI, tá, principalmente, para dar uma resposta para a sociedade que não venha lhe prejudicar. E essas aqui são as atividades que todo comitê, no mínimo, deve seguir, né? Como homologar os sistemas que serão, por exemplo, disponibilizados para o colaborador, que vai trabalhar remotamente, apreciar qualquer assunto relacionado à segurança da informação, monitorar e executar o plano estratégico de tecnologia da informação, tá? Sob a perspectiva de segurança, certamente, convocar os gestores caso haja um incidente, tá? Os gestores têm que estar muito bem alinhados no tocante a essa questão de segurança da informação, acompanhar a resposta ao incidente e auxiliar o encarregado, porque você já deve estar nesse processo de treinar a pessoa que assumirá a figura do encarregado, que lá na GDPR é conhecido, que está vigente lá na Europa, é conhecido como DPO, né? O Data Protection Officer. Então você já deve estar nessa fase de treinamento do encarregado, porque é ele que vai assumir a proteção e o atendimento dos requisitos previstos na LGPD no tocante a dados pessoais. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento de dúvidas, como eu mencionei, precisarem de algum conselho ou algo nesse sentido, nesse momento, aqui estão nossos contatos, nosso WhatsApp de cada um dos membros das empresas, tá? Nossos e-mails, estamos à inteira disposição de vocês para ajudá-los nesse momento, tá? Entre no nosso site, veja os nossos cursos para o DPO, nossos cursos de segurança lá na DataLeg, tá? Venham conhecer nosso trabalho e, novamente, repito, nós estamos aqui para ajudá-los nesse momento. Tá ok, gente? Grande abraço.